Mas vamos lá. Quando você trabalha só pelo êxito, o lado bom, é muito fácil você conseguir clientes. Quem não quer isso? Uma pessoa que trabalhe pelo êxito. É muito bom, né? Você pegar e falar, olha, eu estou disposto a vender o seu produto e você só me paga se eu vender. Ninguém vai negar, né? Qual que é o lado ruim? Poucas pessoas vão dar a importância necessária para esse tipo de trabalho. E você vai ter, né, obrigatoriamente alguns custos com isso. Que seja o custo de internet para buscar e participar das licitações, mas é um custo. Ele passa a ser um custo porque sem isso você não faz o seu trabalho. Então, você tem alguns custos que você vai ter que arcar. Muitos deles, né, você já acaba tendo na sua casa, se você for trabalhar de casa. Você já tem uma internet na sua casa, muito provavelmente. Então, você vai basicamente não aumentar as suas despesas na casa. Mas tendo em vista que é uma empresa que você está querendo profissionalizar, essa internet passa a ser um custo para você. Sem ela você não trabalha, beleza? Então esse é o lado ruim. Nem todos vão dar a importância necessária para o seu trabalho e você não vai estar ali na lista de prioridades porque não vai doer no bolso daquela empresa, né? Ele vai responder ele vai cotar os editais que você mandar para ele de acordo com o tempo disponível, não vai ser algo tão prioritário para ele. Pode ser que você encontre um cliente que dê prioridade, tá? Não estou falando que isso é uma unanimidade, mas pela nossa experiência, nós vemos que pessoas que trabalham apenas pelo êxito tendem a ter clientes que não dão tanta prioridade para o trabalho da consultoria, né? A outra opção que eu falei que era um valor fixo, qual que é o lado bom? O lado bom é que você tem um certo lucro independente do resultado, né, do seu desempenho. Então você consegue colocar ali uma margem de lucro e você tem basicamente um dinheiro que entra independente do seu resultado. Esse é o lado bom e em contrapartida esse é o lado ruim, tanto para você quanto para o próprio cliente. Isso pode criar uma certa zona de conforto, onde como você não está tão comprometido com o resultado, você acabe aliviando, tirando um pouco o pé ali e não se empenhando tanto quanto se você tivesse uma comissão. E para ele fica um custo alto também, né? Qual que é o lado bom? Dependendo do que ele trabalhe e do ticket médio do produto dele, compensa mais ele não dividir a comissão, digamos assim, né? Mas o lado ruim é isso. Pode gerar um certo, não vou falar comodismo, né, galera? Mas assim, uma certa zona de conforto mesmo, né? Você fica um pouco mais confortável para trabalhar e eventualmente você pode não se empenhar tanto. Mas, mesmo assim, acaba sendo vantajoso para algumas empresas e para alguns determinados casos, esse tipo de cobrança, né? Com exceção só pelo êxito, nós utilizamos aqui na empresa, né? Até tem uma situação que a gente usa o êxito, eu já explico para vocês, mas vamos lá. E qual que é o lado bom e o lado ruim do fixo mais a comissão, né? O lado bom é que assim, você não tem que arcar com as despesas, tanto da internet, que foi o mínimo que eu citei, mas hoje a Magna tem muito mais custos com sistemas para poder operacionalizar e poder escalar o processo, deixar uma coisa um pouco mais profissional. Os custos com sistemas eles existem, né? Eles existem e nós não temos como negar isso. Então, você consegue arcar com esses custos, né? O lado ruim é que você realmente acaba dependendo da comissão, você não tem prejuízo, mas o seu lucro realmente vai vir se você tiver êxito. Então, você precisa de bons clientes. Então, todos os perfis têm lados bons e lados ruins. Você tem que apenas ver qual que faz mais sentido para você no seu momento. Hoje, por exemplo, não compensa mais para a Magna trabalhar só pelo êxito em algumas situações, na grande maioria. Mas eu já vou falar uma situação que nós trabalhamos pelo êxito. Mas nós já trabalhamos muito pelo êxito. E foi com isso que nós vimos, né, que trabalhar pelo êxito, muitas das vezes não tem aquela prioridade por parte do cliente e você tem uma despesa, um custo, nem que seja a sua hora de trabalho ali que você está trabalhando, né? Então, com o tempo nós fomos reformulando isso, colocamos uma mensalidade um pouco mais baixa para custear algumas despesas e hoje é uma mensalidade que custeia todos os nossos sistemas para operacionalizar a operação para o cliente e não vou falar que tem uma certa margem de lucro, porque tem. Não vou falar que não tem, né? Tem uma margem de lucro, mas ela é mínima. Ela não é o que realmente paga as contas, não é o que faz todo mundo aqui ganhar dinheiro com licitação. O dinheiro, o lucro realmente vem nas comissões, né? E uma maneira que eu falei que é apenas pelo êxito que nós trabalhamos, a única situação hoje que nós da Magna trabalhamos apenas pelo êxito é no caso de cobrança de atrasos em pagamentos, né? Quando você, por acaso, achar que tem um valor que você não vai receber mais, aí sim a Magna trabalha apenas pelo êxito. Uma porcentagem muito maior, mas é quando o cliente ou a empresa que nos procura já está realmente desacreditada que vai receber. São raros os casos, mas
caso apareça e caso sejam valores importantes, nós aqui trabalhamos apenas pelo êxito, porque nós realmente acreditamos no processo e que o cliente vai receber. Esse, para nós aqui, né, na nossa visão de negócio, é um dinheiro quase que garantido, né? Não vou falar que a causa ganha, mas é quase que garantido. Então, nesse caso, nós trabalhamos pelo êxito. Mas, via de regra, nós trabalhamos com um fixo e uma comissão. Tem uma outra hipótese que pode acontecer para o consultor, que nós trabalhamos também aqui, e que para quem estiver começando pode ser uma solução, é o seguinte. Alguns segmentos não existem licitações com tanta frequência, né? Existem algumas licitações, mas não tem uma frequência tão grande. Então, naquele caso, não compensa para aquela empresa pagar uma mensalidade. Então, naquele caso, compensa ela contratar um serviço pontual, que a gente chama, né? Ela vai pagar apenas por aquela licitação que ela quer participar e aquilo vai gerar para ela um contrato e ela vai ficar basicamente prestando aquele serviço por 2, 3 anos, 5 anos. Então, não compensa para ela pagar uma mensalidade. Nesse caso, nós fazemos a cobrança manual, pontual, né? Uma cobrança pontual para aquele processo. Então, nós analisamos o edital, vemos qual que é a complexidade do edital, o prazo, a documentação da empresa e passamos um preço para ela. E sempre nesse preço tem as duas opções, um fixo sem comissão e um fixo menor com uma possível comissão e a empresa escolhe. Então, basicamente, essas são as opções que nós temos aqui para cobrar. Para você que está começando e não tem capital, a consultoria, muitas das vezes, ela é a melhor saída para você que não tem capital. Mas, muito atenção com isso. Não ter capital, ela é um ponto bom da consultoria, mas ela tem um ponto não tão bom, né? Ou pelo menos um ponto que vocês que estão querendo começar têm que se atentar. Você precisa do conhecimento. Você não precisa do capital, mas você precisa do conhecimento. Por quê? Você vai prestar o serviço, você vai fazer algo para uma empresa. E se ela está pagando por aquilo, ela quer que seja um serviço de qualidade, né? Então, não confunda você não ter capital com você não ter o conhecimento. A consultoria ela exige um conhecimento, né? Você pode começar ela sem o capital. Nós começamos sem o capital, porque nós já tínhamos um certo conhecimento, trabalhávamos aí já cerca de 7, 8 anos com licitações. E eu entrei em licitações em 2009, foi o meu primeiro contato. Se não me engano, o primeiro contato do Bruno com licitação foi em 2008. Mas a gente já tinha uma certa experiência quando abrimos a empresa, né? E isso nos ajudou muito. Não era toda a experiência necessária para o trabalho na consultoria, porque a nossa visão era muito visão de quem era servidor público, né? Faltava um pouco daquela visão do empreendedor, entender alguns detalhes que quando você é servidor você acaba tendo que ver de outra maneira, é uma outra ótica quando você está do lado de cá. Então isso nós fomos pegando com o tempo e ajudou bastante justamente porque nós começamos sem a mensalidade. Então foi muito fácil conseguir alguns clientes e aí deu para a gente aprender bastante coisa com essa visão de quem está aqui do lado do empreendedor agora. Então foi difícil o começo justamente por causa que não tinha mensalidade, mas ajudou, contribuiu para o nosso conhecimento. Então essas são algumas maneiras.